não é o nosso foco aqui, mas talvez valha a gente botar o asterisco do perfil comportamental, né? Sim. Que mesmo independente da geração, eu vou ter perfis comportamentais de pessoas, que vai ter aquela que gosta, que tem uma regra de horário, uma estrutura, para ela ter previsibilidade, e vai ter aquele perfil que gosta da liberdade, né? Eu sou de uma geração que faria sentido gostar da regra, do horário. Mas o meu perfil é o oposto. Então eu acabo destoando um pouquinho disso. Então tem essas particularidades individuais que a gente precisa considerar também, né? Tem. E aí talvez virem uma salada de frutas na cabeça, né, deste empresário, né? Porque temos que considerar, é a geração diferente, o perfil da geração, é o perfil comportamental. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente olhar o ser humano holisticamente, ou seja, 360. Porque além disso que a gente está falando, ainda tem paradigmas, tem traumas, tem muita coisa envolvida aí, né? Que inclusive a gente nem vai se aprofundar agora. Mas eu achei legal fazer essa inserçãozinha, por quê? Porque senão o empresário está vendo a gente, ele pode pensar assim, pô, mas isso aí que ele está falando não bate com a realidade que eu tenho aqui com aquele funcionário. O que a gente está querendo dizer é, considere que existe a individualidade de cada um ali, né? As gerações, elas determinam um padrão que o ambiente construiu, né? Que o cenário, o ambiente em que aquela geração foi criada, educada, construiu. Mas dentro dessa amostra, a gente tem as singularidades de cada indivíduo, né? Que é olhado de forma generalizada, né? Quando a gente fala das gerações, pela ciência, é vista de uma forma generalizada. Mas com certeza é na individualidade, como você falou, que a gente vai perceber o principal comportamento do outro, né? Por isso que a dica, né, a sugestão que eu deixo pro empresário, talvez ele esteja se perguntando, né, tá, e aí o que eu faço, né? O que eu sugiro pro empresário? Claro que a gente hoje tem ferramentas como, por exemplo, o DISC, que traz, né, esse perfil comportamental, essa preferência comportamental do teu funcionário, mas a gente sabe também que não são todas as empresas que têm, inclusive, a possibilidade de estar aplicando uma ferramenta como essa. Então, da forma mais simples, o que é que eu digo, talvez para você que tenha um funcionário, 2, 5 funcionários, observa qual é a ferramenta que você pode utilizar enquanto empresário. Observa individualmente, ou seja, cada um dos seus colaboradores, para entender a preferência deles. Você pode ter até uma conversa de valor com esse funcionário, que é essa conversa de valor. É justamente isso, tentar captar as preferências. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, né? Tem funcionários que precisam, têm a necessidade de um feedback estruturado. O que é o feedback estruturado? É o sentar, ter uma reunião, assim que nem a gente tá, frente a frente, você ficar 1 hora conversando com ele, trazendo todos os elogios e as críticas, digamos assim. Geralmente isso está relacionado a uma geração de baby boomers, uma geração X. Geralmente está relacionado. Mas também muito relacionado a um perfil comportamental, por exemplo, alto C. Que precisa o quê? De dados, fatos, detalhes, provas. Então a gente já começa a cruzar aqui as duas coisas, né? Já a geração mais nova, ela já prefere o quê? Aqueles feedbacks mais pontuais. Não tem tanto essa necessidade de fazer essa formalidade toda, que é o método tradicional, né? Já aquela geração que precisa ter mais frequente e pode ser mais pontual no momento que aconteceu a situação. Então observa isso no teu colaborador, né? Se você não tem como aplicar uma ferramenta, ou às vezes até acaba não sendo necessário, dependendo da situação, observe o teu colaborador. Eu acho que o empresário, ele foi ensinado que lidar com funcionários, ele estabelecia uma regra e era aquilo padrão. Uma estrutura, uma forma de comunicar, e esse é o procedimento da empresa e vamos aqui. E isso muito provavelmente funcionava quando a gente estava falando das gerações mais antigas, que encaixava. Agora, quando a gente vem para essa realidade, que eu tenho multigerações e gerações bem distintas, cada vez mais o empresário, então, vai precisar considerar as individualidades de cada um.
E aí vai entrar você considerar tudo aquilo que a gente já falou aqui. A geração, qual é o perfil DISC, como é que é o background de vida dessa pessoa. Dedicar essa atenção mais individualizada pode ser uma grande diferença para a retenção de talentos. Sim, pode ser sim. E além disso, a diversidade de ações, né? Empresas como, por exemplo, o Bradesco, que já utiliza a mentoria reversa, a própria Magazine Luiza também faz as decisões com diferentes gerações. Então, vamos lá, precisamos tomar uma decisão. Vamos colocar aqui diferentes gerações para discutir juntos, né? Bradesco, a mentoria reversa que o Bradesco faz também funciona nisso, onde, vamos lá, os mais jovens vão ensinar os mais velhos, digamos assim, sobre o quê? Sobre mídias digitais, sobre comunicação para mídias, que é, digamos, hoje o ponto forte, o ponto focal dessa geração, né? E é onde os mais velhos poderão ensinar sobre a sua visão estratégica do negócio como um todo para esses mais jovens. Então, algumas empresas já utilizam essa estratégia também de troca entre eles, onde um pode ensinar o outro e aí um, inclusive, perceber valor no outro, e aqueles conflitos que muitas vezes são gerados porque não se percebe o valor no outro e apenas se deixa a crítica do outro, fica mais perceptível o valor que essa troca pode trazer para uma empresa e para o próprio indivíduo também, olhando então a sua individualidade. Então, eu já compreendi pelo que tu me falou, mas eu quero deixar bem marcado aqui porque queremos ajudar você, pequeno, médio empresário. Talvez vai ficar redundante, mas vamos lá, bem específico. Qual é a forma ou as formas, as dicas para que um pequeno empresário pegue esse direcionamento que você deu e ele aplique na realidade dele? Vamos lá, então, para o pequeno empresário vai funcionar da mesma forma nessas situações do que para grandes empresas, como foi o exemplo que eu dei aqui de Magazine Luiza, de Bradesco, né? Se você é pequeno empresário e tem, por mais que tenha talvez poucos funcionários, né? E tem ainda diferenças de gerações entre esses funcionários, pode aplicar da mesma forma a troca de conhecimento e de experiência entre eles. Até fica muito mais fácil. Vamos lá, você tem um grupo de 5. É muito mais fácil fazer 5 pessoas se conectarem, fazer uma aprender com outra, do que quando você está numa imensidão aí de centenas de pessoas, né? Então, às vezes algumas pessoas falam assim, existem percepções disso, né? Mas às vezes algumas pessoas me falam assim, não, é muito mais difícil trabalhar com 5 do que trabalhar com centenas. Outros me falam que é mais fácil trabalhar com centenas do que com 5, né? Aí são percepções. A gente sabe que cada grupo, independente da quantidade, né? Não vamos nos apegar à quantidade de pessoas, traz aí o seu desafio. Mas a dica que eu deixo, a estratégia que eu trago é justamente essa. Você pode utilizar a mesma. Faça que eles façam troca. O que um pode ensinar o outro. E aí, desta forma, nós vamos perceber o valor de trabalharem juntos. É sobre criar espaços para que as gerações consigam fazer esse compartilhamento de ideias, de opiniões, de problemáticas a serem resolvidas, né? Isso. Você consegue trazer algum outro exemplo marcante de alguma empresa que puxa para essa linha? Eu vou, além do Bradesco da Magazine Luiza, eu vou trazer também um exemplo da Nubank, que é quando eles trouxeram muita questão da flexibilidade para a empresa. Justamente essa é uma necessidade, né, das gerações mais novas, como a gente falou antes, da flexibilidade. Mas e aí, aquela geração, né, o X, nem vamos, né, falar tanto do Baby Boomers, mas a geração X que está ali na média, né, dos 45, 50 anos, que eles precisam ir para o local de trabalho muitas vezes, né? Tem essa, como a gente falou dos métodos tradicionais, mas ainda precisam ir para o local de trabalho. Então, o Nubank investiu nisso, em ajudá-los nessa digitalização e nesse hábito de ter essa flexibilidade quando for fazer um trabalho remoto, né, que envolve a questão da digitalização. Então, isso envolve também o treinamento. Eu vejo duas coisas, treinamento e comunicação. Isso, para mim, é o segredo do sucesso, independente
do viés que estamos falando. Agora estamos falando de gerações, de perfil comportamental, mas outros vieses também. A chave, o segredo do sucesso, para mim, continua sendo comunicação e treinamento. Assim como essas empresas fizeram, alinhamento de comunicação e também treinar, capacitar essas pessoas, porque se a gente for ver a mentoria reversa, o que é? A capacitação é a troca. É a troca. Digitalizar a geração mais antiga também é treinamento. Inclusive, tem um viés muito interessante, até foi premiado em uma das empresas também que eu atendi. Inclusive, teve uma premiação, um reconhecimento pela área, pela Associação de Recursos Humanos, que foi justamente isso, digitalizar a geração mais antiga. Vou brevemente aqui contar esse caso, porque vale muito a pena, que envolve a questão do treinamento que eu acabei de falar. Foi implantado, né, nós implantamos nessa empresa a universidade corporativa. Só que como tinha muitas unidades espalhadas, se fazia necessário que fosse online. Então, era uma necessidade que fosse online. Para ser online, o que é necessário? É necessário você acessar, ou seja, pelo computador, pelo aplicativo, no celular. Ou seja, você já está com a barreira da geração mais antiga conseguir iniciar isso. E aí, o que acontece? Nessa empresa em si, nesse caso específico, tinha, inclusive, muitos colaboradores baby boomers. Baby boomers, ou seja, bem, né, com já ali uma idade, uma faixa de 65 anos, que já não estavam tão acostumados. Nós tivemos relatos que, acho que eu já pulei lá para frente dos relatos, deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho, né? Porque a gente não desistiu, mesmo assim nós não desistimos nesse caso de incluir eles. A energia dispensada, óbvio que foi muito maior, mas aí houve muito essa questão do primeiro acolhimento humano, de pegar essas pessoas com maior dificuldade, pegar mesmo ali pela mãozinha, pelo bracinho, sentar do ladinho deles e treinar.